boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a Fabiana. Boa noite, amigos. Que vai nos trazer o capítulo 49 do nosso lar. Regressando à casa. Regressando à casa. Vai ser muito lindo, né, Fabiana? Da mesma forma que a gente viaja e que quando a gente retorna, né, é uma saudade imensa para chegar de volta ao nosso lar, né? Sim, sim. Agora ele tem 2 lares, né, Fabiana? Verdade, você acabou descobrindo isso, a gente vai ver. Nós também vamos ter, se Deus quiser, né? Então, nós gostaríamos já que vocês vissem o som, nos dessem um ok, se tá bom, a imagem, e que já, se quiserem começar a fazer as perguntas, né, do nosso capítulo 49, já podem ir mandando também, não é isso? Que nós responderemos no final, né, da exposição. Tudo bem? Som, imagem? Então vamos, neste momento, unindo os nossos corações, nos projetando a esta casa que nos acolhe, nos abraçando fraternalmente e nos sentindo abraçado por todos esses mentores amigos que nos ajudam, nos intuem, nos recebem, e que neste momento este abraço fraterno se estende a todos os nossos lares, acalmando o nosso coração, iluminando as nossas mentes, para que todos juntos possamos ir até o Mestre Jesus e rogar a Ti, Senhor, que se conosco nestes instantes, que inspire-nos, abra os nossos corações, as nossas mentes ao entendimento, para que possamos caminhar contigo com estes ensinamentos que Tu nos enviaste. E assim rogando também a Mãe Santíssima, que possa nos envolver no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, já para começar a nos emocionar, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E no item 4 e 5, o maior mandamento, né? Que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje no nosso lar depois. Então, no item 4, Mateus nos fala sobre Jesus. Então diz o seguinte: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação.
egoísmo e orgulho. Esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda quando Jesus disse: e o segundo semelhante a este é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E continuando os nossos estudos da educação mediúnica, hoje nós vamos começar o capítulo 6, manifestações visuais. Então agora nós já vimos um pouquinho das manifestações objetivas e hoje nós estamos começando nas manifestações subjetivas, as manifestações inteligentes. Então Kardec nos fala aqui neste capítulo que de todas as manifestações espíritas, as manifestações visuais são as mais interessantes, né? São aqueles relatos da sobrevivência da alma, da aparição dos espíritos, de como eles se comunicam, como eles se apresentam. Então, que é uma das manifestações mais interessantes para a comprovação do espírito e para o nosso entendimento também. Então, todos nós sabemos que a natureza do perispírito ela é fluídica, mas que por meio destes fenômenos de manifestações visuais, eles se apresentam a nós da forma que nós possamos reconhecê-los. Então, eles conseguem tirar do fluido cósmico universal, juntando com o fluido do médium, uma combinação de fluidos que eles, segundo a vontade deles, eles tomam a forma com que eles querem se apresentar. E essa forma diz respeito, que pode ser assim, para quem eles querem se apresentar, como conheceram. Então, para que eles possam se fazer reconhecíveis, eles tomam aquela forma, a forma da última vida, se for assim, ou quem sabe de uma vida anterior, se são pessoas mais antigas, que já conheceram anteriormente. Então, e este fenômeno acontece sempre, consegue-se ver estas manifestações em estado de vigília, em estado de plena liberdade de consciência, com os sentidos funcionando, acordado. Então, consegue-se ver estas manifestações da forma como eles se apresentam aqui entre nós, ainda acordados. Então, ele se apresenta e ele nos dá algumas características, né? Kardec traz, pela informação dos espíritos, algumas características de como eles se apresentam. Então, ele fala o seguinte, que no começo, eles se apresentam sob uma forma bem vaporosa, bem imprecisa, como se fosse um clarão, alguma coisa esbrancadiça, e que aos poucos, né, eles vão se desenhando a forma que eles querem se apresentar. E que raramente eles se mostram muito nítidos. Então, sempre é esta forma esbranquiçada que aos poucos vai distinguindo alguns traços que vão se tornar possíveis serem reconhecidos para aqueles que eles se apresentam. Então, geralmente, são semelhantes àquela aparência que eles tiveram na última encarnação, mas que muitas vezes o espírito, depois que desencarna, ele não tem muitos dos defeitos que ele tinha aqui na Terra. E para ele se fazer conhecido perante as pessoas, ele
molda o seu perispírito de forma que aquele defeito físico, se era coxo, aleijado, ou se não via, ou qualquer aparência, ele se coloca naquela aparência para comprovar a sua existência, para que essa existência possa ser reconhecida como sendo desse espírito que se apresenta. E aí ele nos fala também que na maioria das vezes eles se apresentam da cintura para cima, né? Dá para ver o tronco, o rosto, os braços, e que raramente consegue se ver o corpo inteiro. E que eles não andam quando eles passam perto da gente, é como se eles deslizassem, né? Então não são como a gente que estão fixados aqui na crosta ainda, né? Pesados assim. Então, que como eles deslizam, muitas vezes passam muito rápido também, e muitas vezes as pessoas conseguem ver assim só aquele clarão, alguma coisa passando perto, não consegue ter muita nitidez do que é. E isso depende da vontade do espírito para ele se tornar visível, querer ser reconhecido. Então, isto é sempre devido à vontade dele e devido às propriedades do perispírito que ele molda para se fazer reconhecível ou não. E que também não basta só a vontade dele, não basta ele querer, eu vou aparecer para você, Fabiana. Não, também não basta só a vontade dele, porque nesta hora precisa ter uma combinação fluídica do fluido deste espírito com o fluido daquele ser, daquele médium que vai vê-lo. Então essa é uma afinidade fluídica para que ele possa se mostrar. Ele pode sim se transformar e através dos fluidos que tem à sua volta, moldar o seu perispírito, mas para ele poder se manifestar e aparecer, tem que ter a combinação com o fluido do médium. Então, por isso que, aí Kardec fala, por isso que muitas vezes a gente fala, puxa, eu vejo, né, tem alguns videntes que falam, eu vejo tanta coisa, por que eu não vejo meu pai, minha mãe, alguém, né? Então não basta a nossa vontade de quem a gente quer ver. Basta que haja necessidade para que isso aconteça, que seja permitido e que tenha também esta combinação de fluidos para que isso possa acontecer, para que ele possa se mostrar e para que o médium possa ver. E também tem a necessidade de que tenha permissão para que ele possa se tornar visível. E muitas vezes a gente não entende algumas visões, né, que se tem. Então, muitas vezes, assim, são pessoas familiares que se apresentam ou querem nos ajudar em alguma coisa, ou estão precisando do nosso auxílio também, das nossas orações. E que muitas vezes pode ser também algum brincalhão que quer pregar uma peça, que é por medo, né? Então, que a gente não precisa ter medo. Kardec ainda fala que nós precisamos ter medo mais dos vivos do que dos mortos, né? Porque os mortos nós temos que conhecê-los, para que a gente possa conversar, ver o que eles querem e ajudar ou ser ajudados quando necessário, né? E ele nos fala assim também que é muito frequente algumas vezes acontecer em caso de morte de parentes que estão ausentes da casa e eles virem visitar. Naquela hora tem muitos relatos que em determinada hora alguém desencarnou num determinado local e apareceu para o seu parente naquela hora. Então também tem muitos relatos deste tipo. E aí na questão 100, Kardec perguntou para os espíritos: esta faculdade pode desenvolver-se pelo exercício, né? Nós podemos, que nem qualquer outra coisa de aprendizado que a gente tem, exercitar bastante para desenvolver? Ele fala que sim, que pode, como todas as outras faculdades que a gente pode desenvolver, mas que não é muito bom, que o natural, que o melhor é que não seja provocado, que seja natural que isto vá acontecendo. Então, através do seu conhecimento de como isso se processa, as pessoas vão
conseguindo ver o que está acontecendo e prestando mais atenção, estudando mais como isso acontece, vai começar a perceber melhor. Então ele fala que quando é provocado, quando as pessoas começam a provocar esse desenvolvimento, corre o risco de superexcitar a imaginação. Então corre o risco de não ser um processo mediúnico ou uma manifestação visual verdadeira, e sim da imaginação daquele que a está tentando. E o professor Herculano, ele fala o seguinte, que o respeito às leis naturais é um dos princípios espíritas e que a mediunidade, como todas as outras faculdades, deve desenvolver-se normalmente e nunca ser forçada. Porque o médium ele tem que ter primeiro todo um conhecimento daquela matéria, saber como acontece, saber o que está sentindo, se está dentro dos princípios que estudou, e nunca provocar muito. Então, que a gente possa estudar um pouquinho mais. Então nós estamos começando hoje, mas ainda a gente vai estudar a evidência bem detalhadamente, para que todo mundo possa entender, e quem tiver, né, esta faculdade pode desenvolver gradualmente, sabendo da forma que acontece, né, para não correr esse risco aqui de superexcitar a imaginação. Então, por hoje é só. E agora, então, nós ficamos com a Fabiana, né, Fabiana? Obrigada, O que você vai nos trazer mesmo? Fazer o capítulo 49 hoje, Regressando à Casa, do livro Nosso Lar, né, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Então, para a gente iniciar o capítulo 49, eu queria fazer uma pequena retrospectiva, porque hoje a gente vai tratar do regresso de André para o seu lar, né, uma visita à sua família. E é interessante a gente verificar nos capítulos anteriores como ele trata essa questão de retorno ao lar, né? Então, o primeiro capítulo que isso fica mais evidente é o capítulo 6, quando ele, recém-resgatado do umbral, ele pergunta sobre a família, né? Mas é interessante ver a evolução das perguntas que ele faz a respeito do seu lar, né? Então, nesse capítulo 6, são perguntas voltadas muito para um universo muito dele, né? São perguntas que dão um tom de um egocentrismo ainda muito grande, né? E nesse capítulo 6, quando ele é resgatado, ele pergunta da sua família e ele faz as seguintes perguntas. Ele pergunta do filho, então ele fala, será que o meu filho conseguiu alcançar aquilo que eu pensei para ele? Será que a minha esposa, que sempre disse que não viveria se eu morresse, ela está chorando ainda no meu túmulo, né? Então, sempre muito centrado naquilo que ele pensou para a família, a falta que ele fazia, ele sendo o universo ali principal, o centro do universo, né? No capítulo 16, ele pergunta novamente da família, já para sua mãe. Quando a mãe de André faz uma visita a ele acaba falando que ele estava com muita saudade, perguntando se a família também estaria com essa saudade dele, mas ainda tendo uma ideia de que todos estavam muito sofrendo, claro, mas da sua imprescindibilidade naquele lar, né, da sua importância naquele lar. No capítulo 46, que já é mais recente, o Marcelo há pouco, a semana, nos apresentou, ele já tem uma consciência muito maior desse regresso, né? Então ele fala que por muitas vezes ele sente essa saudade se acentua mais ao longo do livro, mas ele percebe que por muitas vezes quem o rodeava, né, tanto Clarencio como a mãe, eles sempre desconversavam, ele percebe que talvez não fosse aquele momento certo ainda dele retornar, né? Então, a partir disso, ele não pede, ele não pergunta, mas ele, no capítulo 46, ele relembra que no último Natal, o Clarencio disse a ele que esse retorno estava bastante próximo, né? E isso lhe deixou muito feliz, No capítulo 48, que foi o anterior, o Fábio nos contou ao final que o André recebe, enfim, esse convite de retorno, de visita ao seu lar, né? Então, aproveitando que Clarencio acompanharia a Laura para o seu reencarne, ele convidou André para que o acompanhasse
E é bastante interessante que de toda a evolução do livro, de tudo que ele passou, tudo que ele acompanhou em nosso lar, ele já revela um olhar muito diferenciado, né? Ele pensa em primeiro lugar, mas e os espíritos que eu auxilio nas câmaras de retificação, né? Quem vai cuidar deles, né? E Clarencio até pede que ele não se preocupe, porque ele tem horas em AV, será possível ele pedir isso ao Genésio, que ele possa fazer essa visita e se afastar das câmaras por pelo menos uma semana. Então, nós vamos adentrando no capítulo 49, que é o de hoje, e nesse retorno de André, né, ele acompanhando Clarencio e a dona Laura para o reencarne dessa, e se aproximando do seu local onde antes vivia a sua família. Ele muito alegre, muito ansioso. Ele até conta no livro, né, que quando ele foi se despedir de Clarencio, a dona Laura, ele mal percebeu e não pôde apoiar que ela estava preocupada, né, com aquele momento, e ele nem deu a devida atenção de tão ansioso que ele estava. Ele foi se despedindo deles, e Clarencio nesse momento diz a André que passará na casa dele, né, na antiga casa dele, todos os dias para ver como vão as coisas, como está sendo essa visita, e que se for necessário ele pode retornar em companhia do Clarencio para o nosso lar. E assim eles se despedem e André segue em direção à sua antiga casa. Então ele conta a sensação que ele tem de andar pelas mesmas ruas, nas proximidades da sua casa, das árvores, do bairro, do mar que era próximo, e ele acaba abrindo o portão da sua casa e olhando o seu jardim, né? E é interessante que ele descreve o jardim muito saudoso, fala inclusive de uma palmeira que ele teria plantado com a esposa no primeiro ano de casamento, e com toda aquela expectativa, e ainda dizendo que o coração batia forte, né? Batia acelerado. É interessante como ele sente a presença desse órgão, tamanha emoção do momento. Então ele abre a porta de sua casa e ali se dá um primeiro choque, né? Ele percebe que havia muita diferença na casa. A primeira coisa que ele informa no livro é que ele viu que os móveis já eram outros, né? Então a casa estava muito mudada no aspecto físico. E ele percebe com certa tristeza que o retrato que havia da família no local de destaque da sala não estava mais lá. Isso já fez com que ele tivesse, né, uma primeira preocupação. Então ele vê a filha mais nova, que já não era criança, né? Ele comenta que já era uma moça com idade para casar, e ao mesmo tempo vê a esposa, a Zélia, saindo de um quarto acompanhado de um outro senhor, que ele nos explica que parecia ser um médico, se tratar de um médico. Nesse momento ele passa a gritar, ele quer abraçar a Zélia, e ele percebe que não adianta, né? Que ele não é ouvido, e que Zélia também não sente o seu abraço espiritual. E ele percebe que esse médico comenta com Zélia de uma outra pessoa, né? De um tal de Dr. Ernesto. Então esse médico diz a Zélia que o seu Ernesto estava com uma pneumonia, né? E ele era uma pessoa hipertensa, então havia uma preocupação muito grande com a evolução dessa pneumonia, então que ele precisava ficar de repouso, né? Que tivesse todos os cuidados para ver como isso ia evoluir. E a Zélia, bastante preocupada, pediu ao médico que ele fizesse tudo o que ele pudesse, porque ela não podia ter uma segunda viuvez, sofrer tanto uma segunda viuvez, né? E aí o impacto é bastante forte no André. Ele vai até o quarto onde estaria esse paciente, e ele percebe que tem um homem sobre a cama, e em torno desse homem ele percebe 3 figuras escuras, inclusive. E nesse momento foi bastante marcante, porque ele sente, num primeiro momento, ele sente ódio dessa pessoa, né? Mas por tudo que ele passou, por todos os ensinamentos que ele viveu, por todo o apoio que ele teve em nosso lar, ele consegue conter, de certa forma, esse ódio, mas isso não faz com que ele imediatamente ajude essa pessoa, né? Ele percebe aquelas figuras escuras, mas não tem ainda força para ajudar essa pessoa, ainda bastante impactado com a cena. Nisso, a Zélia, ali bastante devotada ao Dr. Ernesto, isso causa, né, uma certa preocupação nele também, porque ele fala: esse cuidado antes era devotado a mim, né? Ele vai explicando toda essa perda que ele sente naquele momento, até que ele, não suportando muito essa cena, ele volta para a sala.
e vê a sua filha mais velha, né, que ele percebe que já era uma moça casada, inclusive tinha um filhinho no colo, e essa moça chegou a casa falando que tinha vindo visitar a mãe, a irmã, e saber notícias do Dr. Ernesto, e mostrar que ela estava bastante inquieta aquele dia, que ela estava muito saudosa do pai, muito saudosa do André, bastante chorosa, porque ela sentia que ele estava com uma presença mais forte, né? Então, ela contou isso à irmã e à mãe, e a irmã fez um comentário, né, de que devia ser resultado daquela maldito espiritismo que ela vinha se envolvendo, né? Então, criticando por ela estar seguindo, né, uma religião determinada e por não acreditar que os mortos poderiam voltar, e que inclusive isso estava preocupando, isso estava atormentando a cabeça da irmã. Então, a Zélia também ficou bastante contrariada com o que a filha disse, né? Ela falou que ela estava com tantos problemas, com o Dr. Ernesto doente, ela ainda vinha retomar aqueles pensamentos. Então, ela perguntou se ela não sabia o quanto o Dr. Ernesto não gostava que se lembrasse, né, do André, tanto que ela tinha trocado os móveis da casa, ela fez tudo para agradá-lo, porque ele ficava bastante contrariado com essas lembranças. E a filha mais velha ficou também bastante assustada, porque ela não sabia por que ela não podia ter o direito de sentir saudades do pai, né? Afinal, ela amava muito o pai, e ela perguntava: vocês não amavam, né? Vocês não sentem saudades dele? Se ele tivesse aqui, o nosso irmão não estaria cometendo tantas loucuras, né? Então, ela fala dessa perda, né? Desse sentimento de perda e de ausência do André de forma diferenciada em relação ao resto da família. E a dona Zélia a recrimina mais uma vez, dizendo que cada um tem o seu destino e que o passado era irremediável, que ela não devia falar sobre aquilo porque ela atrapalhava inclusive o estado do Dr. Ernesto. Ela continuava chorando, essa filha mais velha, e o André se aproximou, tentando consolar, tentando trazer algum conforto, com algumas vibrações, e pôde ver que ela foi de fato se acalmando, né? Foi se acalmando com essa energia que ele conseguiu de certa forma passar para essa filha. Então esse é um primeiro momento que eu faço uma parada para a gente poder destacar algumas coisas que aconteceram nessa primeira fala do André, né? Que é quando ele tem esse primeiro susto, ele se mostra bastante contrariado, tem uns ímpetos de perder um pouco até daquilo que ele construiu em nosso lar, que ele ganhou de aprendizado em nosso lar, né? Então, a primeira coisa é bastante interessante, que o André achava que ele ia chegar a casa e tudo isso está da mesma forma, né? A família esperando por ele, chorando ainda por ele, todos sentindo e precisando dele naquele momento, né? E foi outra a observação, né? Ele ficou tão contrariado, tão triste, que ele pensou: por que ele esperou tanto tempo para ver aquilo, né? Como se, na verdade, a visita fosse um prêmio, né? Por um tempo passado, por um aprendizado que ele teve no nosso lar, mas não uma grande oportunidade de ele se deparar com o que ele viveu e muito do reflexo daquilo que ele, de como ele agiu. Né, porque muito do que ele via lá é um reflexo da conduta que ele teve no lar, né, com os filhos, com a esposa. A gente se lembra que ele foi se afastando, né, quanto mais ele fazia sucesso, inclusive profissionalmente, nas rodas sociais, ele deixou de agir com responsabilidade em relação ao seu lar, né? Então, muito do que ele via e o contrariava era resultado também daquilo que ele causou. E era muito forte também nessa primeira fala do André esse sentimento de possessão, né? Como se ele tivesse perdido bens, afetos. Ele fala sobre isso, né? Como se tudo ainda vivesse em torno dele, né? É bastante interessante esse primeiro choque dele. E como foi importante no momento que ele viu o Ernesto, que ele teve esse sentimento de ódio, aquilo que ele aprendeu, porque apesar dele ter tido esse sentimento, ele conseguiu contê-lo de certa forma, né? Porque imediatamente ele lembrou de como ele teve exemplos de amor, de caridade, de fraternidade em nosso lar, e que ele precisava agir também dessa forma, né? Não alimentar esse sentimento ruim.
E é um ponto bastante importante, né? Porque por mais que a gente aprenda, a gente estuda sempre muito aqui, né? Mas se a gente, na hora da prova, não se lembrar disso e não colocar em prática, né? Parece que é em vão. E ele conseguiu, de certo modo, trazer aquela lembrança e se controlar. Acho que um último ponto dessa primeira fala dele é com relação à filha mais velha, né? Como é interessante a diferença, né, de sentimentos que a filha mais velha e a filha mais nova nutria pelo André, né? Talvez a filha mais velha tenha até vivenciado um pouco mais esse afastamento dele do lar, conforme ele ia ascendendo na profissão e nos grupos sociais, mas ela carrega com ela também, né, um ensinamento, de uma carga individual que a permite nutrir um sentimento de amor pelo pai que ela teve, né? Então, por mais que as pessoas sejam criadas no mesmo ambiente, numa mesma família, há um campo muito forte individual também, né? Que você traz as suas memórias de certo modo, traz introjetados os ensinamentos e consegue avançar mesmo em situações mais adversas, né? Retomando agora a história de André, a gente parou que ele ficou bastante contrariado, ele passou a noite na casa e no outro dia, no final da tarde, Clarice veio visitá-lo. E quando ele veio visitá-lo, ele viu que André estava muito abatido, né? Que ele estava bastante magoado. E ele disse ao André, eu não posso te dar conselhos, eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu queria te lembrar de uma recomendação de Jesus, né? Então, ele se lembrou da máxima que amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? E pense nessa recomendação, ele disse, porque tudo isso vai agir de forma milagrosa na sua vida, né? Isso vai fazer você refletir, vai te dar força para você traçar o seu caminho, para você percorrer esse seu caminho. E deixou André ainda na casa. Foi nesse momento que acho que ele consegue renovar suas forças para ter um novo olhar sobre tudo aquilo que estava acontecendo no antigo lar, né, terreno. Então ele pensa, como eu consigo, eu posso julgar o que está acontecendo aqui, né? Eu teria feito outra coisa, eu teria ficado na solidão, não teria contraído outro matrimônio, eu teria feito de forma diferente do que a Zélia fez, né? Ele começa a fazer essas reflexões, inclusive com relação a Ernesto, né? Então, por que eu tenho ódio do Ernesto? Para que ter ódio do Ernesto? Será que se ele não tivesse aparecido na vida da minha família, a situação não era ainda mais complicada? Meu filho não estaria pior, a Zélia não conseguiria ter cuidado das crianças, né? Afinal, era uma viúva com 3 filhos. Então ele começa a fazer essa reflexão que de fato ele não está lá para fazer um julgamento, né, das outras pessoas, mas na verdade é para ver como foi a passagem dele naquela família, o quanto ele contribuiu, o quanto ele se estabilizou, né? Então ele começa a fazer essa reflexão e ele pensa que por tudo que ele aprendeu em nosso lar, ele não pode nesse momento pensar que o amor dele está voltado só para aquelas pessoas, só para aquela família, porque na verdade, pensando em todos que ele conheceu, nos espíritos que ele auxiliava nas câmaras de retificação, ele sentia, a partir daquela recomendação do Clarencio, que o amor era agora universal, que a família dele era universal, né? E é bastante emocionante esse final de capítulo, porque ele fala que essas questões, essa dor que ele sentiu, acabou abrindo no coração dele esse forte amor universal, né? Que a família não se resumia mais àquela, mas a toda uma família universal. Então, assim fecha, né, a narrativa do André desse capítulo. E para a gente destacar alguns pequenos pontos dessa segunda fase, em que ele consegue fazer essa reflexão sobre tudo que passou, é bastante interessante a questão da Zélia nesse capítulo, né? Porque ela apareceu na descrição insensível, né? Então as filhas tinham que apagar a imagem do pai, mas também a gente não consegue julgar o que essa mulher passou, né? A dificuldade que ela ainda tinha com o filho, as crianças que ela teve que cuidar. Então é bastante forte que não pode haver julgamento, né?
Na verdade, tem que haver um agradecimento, né, deles terem passado por tudo isso, deles darem continuidade às suas vidas, inclusive com a ajuda do Ernesto, que veio para essa família também para ajudar nessa caminhada, né? É bastante interessante também quando o Clarencio dá essa dica, né, faz essa indicação da recomendação de Jesus, porque ele estava bastante abatido, ele não conseguia, apesar dele ele conseguir ter uma contenção em relação ao que ele sentia de ruim, ele não conseguia avançar, né? E foi com essa máxima que o Clarencio trouxe de Jesus que ele recobra as suas forças e consegue fazer uma análise mais ampliada do que ele estava vendo. A gente para pensar nesse momento assim, o quanto é misericordioso a gente ter um amigo espiritual nesse momento, né? Uma pessoa que nos acompanha nesse retorno, que não faz julgamentos, né? Que entende o momento, que não fica repisando nos erros que a gente cometeu quando estava encarnado, mas está lá para dar uma segurança, para saber que a gente pode avançar, né? Que a gente pode ver aquilo e avançar, e não parar chocado com tudo aquilo que a gente ajudou a causar, né? Então, o que a gente pode torcer é que a gente tenha essa possibilidade de ter esse amigo espiritual que nos ajude também nesse momento tão difícil, né? Tão complexo. Um pouco disso, acho que a gente pode discutir mais com as questões. Obrigada. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Esse capítulo é muito interessante, Fabi, porque ele fala da hora do nosso testemunho, né? Exatamente. Quando a gente tem que passar por um testemunho, é sozinho? Então, né, a gente percebe, apesar desse apoio que eu falo do Clarencio, é um momento muito nosso, né? Então, a gente se depara com uma realidade que não é fácil, né? Assim, tudo que a gente errou é escancarado à nossa frente, então acho que tem que ter um preparo e uma força muito grande para suportar aquilo, né? Para não ser consumido pela culpa, muitas vezes. Mas é um momento nosso, né, da gente poder ter essa clareza de tudo que a gente causou e do que a gente tem que rever na nossa conduta, nos nossos passos, né? Então, esse momento pareceu bastante do André, né? Como se ele tivesse sido colocado naquilo com toda aquela visão e ele precisava superar aquilo, ele não podia ficar parado com aquele choque. Até o livro comenta que Clarencio falou a ele, se você quiser voltar para nosso lar, eu volto com você, né? Porque não deve ser fácil para todos, né? Acho que alguns devem ficar bastante chocados e não precisam de mais preparo algumas vezes, né? Para poder enfrentar essas situações. Deu certo com ele, né? Foi uma reflexão feliz que ele teve no final, mas de fato deve ser bastante difícil e que bom que também é esperado esse momento, que a gente tem a capacidade de suportar isso. E esses testemunhos são sempre nessas horas difíceis, né? Na hora de raiva, ele fala assim, compreendo suas mágoas. E aí ele fala, rejubilo pela ótima oportunidade. Como deve ser difícil esse momento, não é? E tem que ter assim, muita boa vontade acima de tudo. Sim. E a recomendação que Clarencio fez vale para tudo, né? Em qualquer momento, em qualquer testemunho. Para tudo. Acho que é o que nos ajuda a conter, né? Todo esse sentimento que às vezes não é bom. Então, quando a gente pensa que amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a si mesmo, é o que salva tudo, né? Se a gente ama o próximo como a nós mesmos. Se colocar no lugar do outro, né? Que nem você falou que ele fez aí, né? Se fosse ele que tivesse ficado viúvo, como que ele agiria? Não julgar, né? Não julgar. O agradecer sempre, né? Por alguém ter feito alguma coisa por aqueles que amamos, é assim? Exatamente, foi esse sentimento que ele chegou, né? Foi nessa reflexão que ele chegou quando ele pensou no Ernesto. Por que ter ódio desse irmão, né? Se não foi por ele que a família, inclusive, pode ter, né, teve uma proteção, ter sido protegida, exatamente.
É bastante interessante e forte esse momento. Temos uma pergunta, né, Kira? Temos pergunta do Leandro Ribeiro pelo Facebook. Ele pergunta para Deise se um espírito para se mostrar precisa de permissão. E se os espíritos obsessores, quem dá essa permissão a eles? Precisa de permissão, sim, Leandro. Como nós falamos, tudo tem um porquê na vida, tudo tem uma finalidade. Se os bons se mostram para nos ajudar, para nos dar conselho, para nos incentivar, se aqueles ainda que não encontraram um caminho melhor também se mostram para pedir as orações, pedir ajuda, para que eles possam seguir em frente. Os nossos obsessores, muitas vezes a gente acha que são maus, né? Mas como que é que eles chegam perto da gente? Lembra, Fabi, como que eles chegam perto da gente? Sempre nós que abrimos a porta. Pelas nossas sintonias de pensamento, né? Então, eles são muitas vezes, nós os consideramos inimigos, mas eles são os nossos amigos que estão mostrando as nossas deficiências para que a gente possa se melhorar. E nos melhorando, nós também vamos ajudando-os a perceberem que nós estamos melhorando e que eles também podem se melhorar. Então, esta permissão é dada para que nós também possamos nos melhorar, possamos compreender o que está acontecendo conosco, compreender o que nos atrai, o que nós podemos nos modificar e como podemos ajudá-los também. Porque tanto nós como eles precisamos de ajuda, né? Para nos melhorarmos e seguirmos em frente em nosso processo evolutivo. E é assim, a gente vai melhorar de um, né? Daqui a pouco a gente abre outra portinha e a gente conquista mais um amigo que também a gente vai ter que ir tratando e melhorando, né? As nossas atitudes, as nossas tendências mais inferiores, a nossa reforma moral, que é o que mais nos faz ficar apegado a esses irmãos que estão às nossas voltas, né? Boa noite a todos. Aqui quem fala é Elô. Deise, na minha infância inteirinha, hoje eu tenho 46 anos já, mas eu consegui começar a falar desse assunto aos 25, porque na minha infância inteira eu via sempre a mesma visão. Uma moça ruiva, topete alto, vestido beijinho de florzinha vermelha com verde. Não via realmente os pés, como você falou, e os olhos eram toda a parte do olho era toda preta. E ela não falava, ela murmurava um som que aquilo era aterrorizante para mim. A minha infância inteira, minha mãe fez promessa para a gente ir uma vez por ano para Aparecida do Norte, onde eu fui batizada, para eu parar de ver, porque era terrível. E eu via numa casa que a gente morava, subindo a escada, na porta do quarto. Assim, o pior castigo que eu tomei na vida foi meu pai fazer subir a escada no escuro para pegar um negócio para minha irmã, porque eu aprontei uma traquinagem. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: se fosse um espírito do bem e visse que estava fazendo mal, apavorando uma criança, ele não ficaria insistindo de aparecer durante anos para mim, né? Então, eu deduzo que não era em si um espírito do bem, né? Eu sei que para me tranquilizar, minha mãe falava: ai, filha, não fica com medo, é seu anjinho da guarda. E eu quase pensava, né? Mas não é mesmo, porque tá me fazendo passar calafrio aqui, né? Enfim, só queria esclarecer isso, se o espírito do bem tem um discernimento a ponto de ver se ele tá assustando uma pessoa, parar de aparecer para ela. Obrigada, boa noite. O espírito do bem, ele não vai fazer isso, né? Mas muitas vezes esse ser, temos várias explicações e ainda muitas que a gente não conhece, porque Kardec mesmo fala que a gente ainda não tem todas as explicações. O que nós sabemos é que na infância a gente tem um pouquinho mais aberto ainda a nossa ligação com o plano espiritual. E muitas vezes vemos muitas coisas. Outra coisa pode ser alguém do seu passado que te encontrou ali e que também está precisando de ajuda. Tanto é que você viu que se mostrava de uma forma não muito boa de ver. Então, é sinal que era alguém que precisava de ajuda, né? Hoje, a gente conhecendo um pouquinho mais
sobre o mundo dos espíritos, nós já sabemos que nós podemos ajudar esses seres, né? Que nós estamos aqui também para nos evoluir, mas também para ajudar esses que estão à nossa volta. Porque nós temos, como dizia Paulo, um mundo de testemunhas à nossa volta, né? E alguns têm permissão para se mostrarem, para pedir ajuda muitas vezes, tá bom? Boa noite a todos os queridos irmãos, boa noite lindonas, Deise e Fabiana. Obrigada por essas explanações maravilhosas. E fiquei pensando também com relação a quando Clarencio, né, deixou o André lá na casa com a família, deixou ele ali nos arredores, ele ter mencionado, né, que se ele quisesse ir a Nosso Lar, ele podia aproveitar porque ele passaria ali todos os dias. Me pareceu que o Clarencio não tinha certeza, assim, né, dos procedimentos do André. Vamos ver, né, no que vai dar, mas o Clarencio não espera nada, ele sabe que ele pode ficar muito chocado com o que vir, né, porque por isso ele estava sendo poupado por tanto tempo pelos amigos ali do Nosso Lar. Então o Clarencio já deixou em aberto, passaria aqui todos os dias, se quiser ir para Nosso Lar, né, estará em aberto. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando sobre a expressão fisionômica, né, que ele menciona da senhora Laura, né, que denunciava extrema preocupação. Eu fiquei pensando que essa extrema preocupação, como a dona Laura também gostava muito do André, né, ela o considerava um filho, que não era só por ela essa preocupação, mas era também por saber já em que condições ele encontraria a sua família terrena. Abraço a todos. Boa noite, Dorô. Verdade, esses destaques que você fez me passaram também pela cabeça. Essa dúvida, né? Se Clarencio tinha realmente uma dúvida, mas eu acho que era uma dúvida nossa, né? Eu acho que Clarencio não teria esse sentimento de dúvida. Ele sabia que o André tinha sido preparado, tinha recebido, né, o aprendizado necessário para esse momento, tanto que foi num momento determinado, né? Não foi quando ele quis, quando ele tinha essa expectativa. Mas como a gente falou, como o testemunho é um momento muito próprio, né, ele queria se colocar à disposição lá, se ele precisasse, se ele não se sentisse capaz ainda, por algum motivo, né, por algum choque que ele não conseguisse superar, ele estaria lá. Né? Mas ele, de certa forma, eu acho que ele confiou. Eu acho que ele confiou que André era capaz de ter aquele momento, né, de superar como ele superou. Eu fiquei pensando que será que a dona Laura de fato estava preocupada também com o André, ou se era uma preocupação com a missão que ela trazia, né? com o pacto que ela fez no plano espiritual. E acho que era uma mistura de tudo, né? Eles estavam em grandes momentos, os dois, né? Tanto a dona Laura, que estaria se preparando para o reencarne, para essa missão, como também era um momento importante para o André, né? Então, ele não conseguiu sentir esse momento pela ansiedade, mas ela, né, já mais evoluída, conseguia ter essa responsabilidade de saber o que estava acontecendo, né? Qual era a importância da missão que ela trazia, que ela teria que executar, e quão importante era também esse momento para o André. Então, acho que foi de fato uma mistura de tudo. Aqui eu fico pensando também, Fabi, assim, como se era um estagiário quando você começa a aprender aquilo que você estudou, que você aprendeu e que você vai executar. A gente tem sempre alguém, né, que já conhece, um professor, um mestre, um supervisor, alguém que vai estar ali nos direcionando um pouquinho para aquela função. Eles não vão fazer muitas vezes, né, por nós. Eles vão ensinar para que a gente tenha um equilíbrio, a responsabilidade e tenha também a alegria depois, né? Se conseguir fazer bem feito, que tenhamos também a alegria de fazer. Então, eu penso que era assim, era como se fosse um estágio supervisionado, né? Porque muitas vezes a gente também, não vou conseguir fazer hoje, tudo bem, vou estudar mais e amanhã eu me apresento em condições de também fazer. Então, eu acho que era isso, esses momentos que a gente vai colocar em prova aquilo que aprendeu, né? Mas sempre temos alguém nos ajudando, né? Alguém acima de nós, do nosso lado, muitas vezes, que estão ali
nos ajudando nesses momentos, né? Isso é consolador, né? É consolador. Acho que não tinha uma questão de derrota envolvida, Não. né? Se você não enfrentar isso, não é derrota. Não, né? Você faz isso ao seu tempo. Ao né? seu tempo. Se não estiver preparado agora, volta, né? Tanto que ele falou, pode voltar qualquer dia, né? Volta, se prepara e depois retorna, né? Mas ele deu sempre o conselho que a gente vai usar todas as vezes aqui, né? Usar da serenidade, de analisar e de se colocar no lugar do outro, né? Oi, a Elô novamente. Tava lembrando aqui que meu sobrinho, quando era bebezinho, ele sempre olhava para o nada assim e falava caco, caco, como se fosse ele vendo um anjinho. E falam que crianças veem muito facilmente isso, né? Nesse caso, que a gente tem várias histórias de criancinhas muito pequenininhas que viam o que a gente até brinca, chama de amigo imaginário, é o próprio anjinho da guarda da criança que está ali acompanhando ela? Obrigada. Geralmente são os mentores que estão ali próximo, né? Eles acompanham todo o nosso desenvolvimento. E nessa primeira infância, eles estão mais próximos ainda. Não só os anjos da guarda, os mentores particulares, mas também muitas vezes uma equipe de amigos que estão ali ajudando nesse primeiro momento, até ter uma nova formação, para que a hora que crescer um pouquinho, chegar aos inputs do passado, esteja fortalecido, né, para continuar a vida. Mas é isso mesmo, na infância a gente ainda está com os canais mais abertos, vivemos muito tempo ainda sentindo a presença desses amigos espirituais que nos acompanham. E depois, ao longo do tempo, a hora que nós também voltamos a nos desligar um pouquinho desse mundo agitado, né? E começar a interagir conosco mesmo, com tudo aquilo que já conhecemos, também a nossa intuição vai abrindo e nós também vamos ficando mais próximo desses amigos que a gente foi conquistando, né? Não só do nosso mentor, mas também de outros amigos que vamos conquistando. Vamos ver aqui o que mais a gente pode falar. É filha dele que sentia. Era um laço de afinidade que eles tinham, de amor mesmo já, né? De conquista. Muitas vezes ela deve ter passado por uma época com um pai mais presente, né? Então ela sentiu mais, não só a falta desse pai, mas teve mais lembrança dele também, né? Do que os outros mais novos. A gente reflete se essa postura mais amorosa dela, se era porque de fato ela pegou um tempo de maior presença dele, ou se também ela trazia consigo conhecimentos que a outra não trazia, tanto que ela já tinha ido para um estudo da doutrina espírita, né? Então, se isso já não tinha sido aflorado também, porque ela trazia isso consigo, né? Mas de fato a gente se surpreende com a diferença, né? Da postura das duas. Mas a gente sabe que nos lares sempre voltam aqueles que vêm nos ajudar, né? Que nós já amamos no passado, para que a gente enfrente aqueles outros irmãos que estão ali com quem devemos nos acertar, né? E muitas vezes a gente tem realmente esse reforço dentro de casa, né? nos ajudando a fazer de forma nova as coisas, não é? E foi um alento para ele, né? De certa forma, né? Foi, porque ele encontrou ainda uma era... pessoa que trazia amor por ele, né? Bastante forte. Também aqui, quando ele fala assim que... Quando ele pensa que ele já não era mais o mesmo homem, né? Que bonita a hora que ele toma noção e fala... Eu já aprendi, eu não posso agir igual era quando era um homem encarnado, né? E aqui na vida hoje, a gente ainda passa muito isso também, né, Gabi, Fabi? A gente tem essa cobrança. A gente ainda aprende, na hora de qualquer coisinha pequena, volta tudo isso, não é? A gente até fala, né? A gente dá um passo e volta 3, né? Existe esse comentário, porque qualquer novo desafio, às vezes a gente acha que está fortalecido num sentimento, num aprendizado, e quando é colocado à prova, vê que não estava tão apropriado assim, né? Não introjetou verdadeiramente aquele aprendizado. Então, bonito, muito bonito quando ele parece que ele expande, né? Parece que ele sai de um casulo quando ele fala, eu não sou mais um homem da Terra, né? Eu sou um homem do universo. Parece que a gente
sente essa expansão espiritual dele, né? É muito forte isso no livro. Mas nós podemos sentir ainda aqui também? Eu acredito que sim, eu acho que a gente Quando a gente aprende e a gente supera alguma coisa, mesmo que pequenininha, acho que dá essa mesma sensação, né? De envolto numa coisa maior, né? De estar aquilo de forma melhor, né? Com sentimentos melhores. Só os sentimentos serem melhores já ajuda. Né? Então, toda vez que a gente achar num estado desse, que ele fala que a mágoa tomou conta dele, é bom a gente respirar profundamente, acalmar o coração. É isso que a gente faz? Para poder pensar melhor, certamente. Entender aquela situação isso é ali. Importante. Eu acho que eu aprendi muito nesse sentido, assim, de no dia a dia, a gente não estourar imediatamente, né? A gente respirar, pensar qual foi o motivo, se a gente deu causa àquilo. Essa reflexão é sempre importante e nos fortalece muito para enfrentar qualquer coisa. Acho que é o que a gente passa, né? Nesses desafios. Eu acho que é uma mensagem muito importante essa desse capítulo, né? É aproveitar os ensinamentos para colocar em prática na hora que se apresentam situações que ainda a gente não conseguiu vencer, né? Mesmo que a gente faça um pouquinho cada dia, é muito importante, né? Colocarmos os ensinamentos em prática. O aprendizado, eu acho que ele se conclui com a prática, né? Senão é como se a gente estivesse ouvindo alguma coisa, achando bonito, mas não é pra gente, né? Então, é a prática que dá toda a solução, né, para aquele aprendizado. Então, a gente ouve e consegue colocar em prática, né? Acho que isso vai fortalecendo a gente. Com certeza, certamente, cada vez mais, né? Então, tá bom. Então, agora vamos às suas considerações finais desse capítulo, que deixou para você, o que você está deixando para nós agora. Então, eu acho que o que mais ficou presente foi esse alerta do Clarencio para o André, né? Como foi importante ele ter lembrado da máxima, né? De amar Deus sobre todas as coisas, porque foi isso que deu força para o André superar, para pensar, para refletir. E foi interessante porque quando eu li essa parte do capítulo, eu lembrei imediatamente de uma passagem do Boa Nova, que eu trouxe até aqui para a gente, quando Jesus estava na cruz, né, e João abraçava a Maria, nesses momentos finais de Jesus na terra, quando ele olha, né, para os dois e fala: "Mãe, eis aí teu filho", e dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: "Filho, eis aí sua mãe". Eu peço licença aqui para ler esse trecho. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Foi justamente isso, né? Essa ampliação do espiritual do André, né? Ele percebeu de fato isso, que o amor não era só para determinado grupo de pessoas, mas era um amor que ele deveria sentir por todos os seus irmãos, né? De forma uniforme, e o quanto é difícil, né? A gente ter esse amor no mesmo grau por pessoas desconhecidas, mas o quanto é importante saber também que isso se revela quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, e quando não faz para aquela pessoa aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Então, acho que isso é o que deixou mais fortemente evidenciado esse capítulo, né? Muito bom, obrigada, Fabi. Obrigada a vocês. Bom, então hoje nós fizemos o capítulo 49 e a semana que vem nós temos o último capítulo do livro, né? Não percam. Aí sim que nós vamos ver que depois de tudo isso que ele passou aqui hoje, o que vai ser a resposta dele, né? Como é que ele vai agir,
como que esse enfrentamento de hoje deu suporte para que ele faça o capítulo seguinte ser também maravilhoso, né? E aí, daqui 2 semanas, então, começamos um novo livro. Então, quem já tem, já quiser começar a ir lendo, nós vamos começar o estudo dos mensageiros. Aí também André Luiz vai nos trazer, ele vai estar junto, né, nos contando de novo o que esses seres que retornam para ajudar fazem, né, no mundo espiritual e aqui na Terra. Então, todos convidados para a semana que vem, né, para que possamos vibrar junto com o André também. E para as próximas semanas, no novo livro que a gente vai estudar. Bem? Vamos então à nossa oração aqui, né? E nestes momentos, com os corações envoltos em tanto amor, lembrando a figura do Mestre amado quando disse, quando nos deu a sua mãe, e também a deu a João, nos fazendo lembrar que somos todos irmãos. E é assim que, unindo os corações aqui da Terra aos corações desses irmãos que nos ajudam, aos corações dos amigos dessa casa, a esses corações que trabalham com o Mestre Jesus, possamos ir até Ti, Senhor. Agradecer os ensinamentos que nos trouxe, o modo novo de que possamos enxergar os nossos irmãos como se fossem nós mesmos naqueles momentos, aclarando o nosso coração ao entendimento do amor, aclarando as nossas mentes para o entendimento, para o raciocínio claro. Nós podemos hoje, Senhor, agradecer-lhe as bênçãos de tanto ensinamento nessa noite. E que possamos Te oferecer os nossos corações, rogando que junte ao Seu coração misericordioso, e que possas derramar em bênçãos de luz, de paz, por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, onde quer que se encontrem. Rogamos, Senhor, as Suas bênçãos aos nossos governantes de todas as nações, para que busquem a paz, o entendimento, para que acabem as guerras, as aflições, as dores, as doenças, a miséria, para que possam enxergar os homens como seus próprios irmãos, que sintam a necessidade deles em seus corações e que ajudem a supri-las. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que também busquem entendimento, que possam ouvir, abrir as suas mentes e ouvir Ismael, que possam seguir sempre o caminho do respeito, da dignidade, do amor ao próximo. Rogamos por todos os brasileiros, para que a força, a coragem, a solidariedade esteja sempre presente em nossos corações. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão trabalhando pela saúde de tantos neste planeta, pelos que andam pelas ruas, pelos familiares que se despedem de seus entes queridos em aflição. Rogamos que Seu amor bendito
possa ser levado a cada coração. Rogamos também por esta casa, para que seu amor possa envolvê-la em muita luz, por todos seus assistidos, dirigentes, vizinhos, por todos nós que os nossos corações que aqui se encontram. Rogamos, Senhor, que a sua luz chegue a todos aqueles que andam pelas ruas, que eles possam ser envolvidos por aqueles anjos cujas mãos levam até eles os agasalhos, o alimento. Que seus corações possam ser envolvidos em muito amor. E rogamos, Mestre amado, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos aqueles que ainda não te compreendem, e por nós mesmos, para que a força e a coragem possam ser conquistadas a cada dia, para que o entendimento das suas lições possam ser exercitadas a cada dia, e que possamos sempre ter a certeza de que Tu está conosco, nos dirigindo, nos dando apoio através dos nossos mentores e nos conduzindo pelas mãos nas horas mais difíceis. E assim, Senhor, nós te rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada. É até a semana que vem, se Deus quiser.